Alô pessoal, mais um vídeo aqui no canal Vene Casagrande para falarmos do Flamengo, que nessa terça-feira vai folgar. O elenco rubro-negro recebeu folga, se representa normalmente nessa quarta e treina quarta, quinta, sexta, sábado e domingo encara o Juventude. Mas no vídeo de agora a gente vai falar sobre Felipe Luiz, um treinador que está no início ainda como técnico de futebol, é o seu primeiro trabalho no Flamengo, mas ele está muito próximo de fazer algo que treinadores não conseguem fazer no Flamengo há 14 anos. O último foi Luxemburgo em 2011. Já a gente vai contar que história é essa. E tem também sócio-torcedor. Apuramos números do sócio-torcedor, muita gente me pergunta isso. E aí resolvi correr atrás durante essa data FIFA, já que não tem muito assunto para a gente explorar. Acho que chegou o momento e a gente vai trazer aqui números sócio-torcedor. Será que já bateu 100 mil? Já a gente conta para vocês. A gente vai falar também qual foi a margem de crescimento nesse número de sócios-torcedores do Flamengo, número de membros ativos. Isso tudo e muito mais no vídeo de agora, mas antes gostaria de pedir para você se inscrever no canal, soltar o dedo no like, ativar a notificação e também compartilhar o vídeo com os amigos, com as amigas, e assim se tornar, o canal Vene Casagrande vai se tornando cada vez mais conhecido e podemos chegar à meta de 400 mil inscritos. Galera, é o seguinte... Imagina só você capaz de investigar pessoas, de investigar empresas, solucionar crimes e golpes digitais. Se esse conhecimento te interessa, então não pule esse vídeo. E essa é a profissão do investigador digital, uma nova profissão que está surgindo, que tem muita demanda, que recebe muito bem por esses serviços e o melhor, você não precisa de nenhum conhecimento prévio, tá? E eu vou te provar como. E se esse conhecimento de investigação digital te interessa, seja para aprimorar a sua carreira ou para oferecer novos serviços e ganhar muito bem por isso, eu tenho um convite para te fazer. Agora, nos dias 16 e 17 de setembro, eu vou fazer o workshop Profissão Investigador Digital, ensinando sobre como fazer investigações digitais. E para se inscrever, é só apertar no botão que vai aparecer agora na sua tela em 3, 2, 1. Mais um clube do futebol carioca está no caminho de virar SAF, porque o Fluminense divulgou nas redes sociais. O presidente Mário Bittencourt recebeu na tarde desta segunda-feira, dia 8 de setembro, das mãos do sócio da Lazuli Partners e LZ Sports, Carlos de Barros, a proposta para a criação da SAF do Fluminense. O sócio responsável pela área de fusões e aquisições do BTG Pactual, Alessandro Farcu, também esteve presente. O documento será apresentado ao Conselho Deliberativo. Ou seja, o Flamengo pode se tornar o único clube grande, considerado grande, né, do futebol carioca, que não é SAF. Ah, o Vasco não é mais. Beleza, mas, entre aspas, está à venda, porque o atual presidente, Pedrinho, está buscando um comprador para a SAF do Vasco, já que a 77 Partners foi um fracasso total. Então, Flamengo, portanto, embora seja o único que não será SAF, mas na minha concepção mais organizado. Por quê? Porque resolveu tomar aquele remedinho bem amargo lá em 2013, que ninguém quer tomar agora, e aí acaba complicando a vida. Mas enfim, dito isso, galera, eu não posso deixar de falar sobre isso. Eu estava dando uma estudada aqui nos números de Cristiano Ronaldo, Messi, Neymar. Gente, na boa, não dá para comparar Neymar com esses dois. Inclusive, Cristiano Ronaldo me chama a atenção pelo seguinte: ele tem 942 gols, ele está a 58 gols de chegar ao milésimo. Mas isso chama atenção? Óbvio que chama. Mas olha o número de jogos. 1.285 jogos na carreira. Gente, para um jogador chegar a essa quantidade de jogos, o cara tem que ser muito preparado, ele tem que se preparar muito, abrir mão de muita coisa na vida para poder ter esse número, para poder ter esse sucesso em qualquer que seja o esporte, no caso aqui o futebol. E depois dos 28 anos, o Cristiano Ronaldo fez mais de 500 gols. Quando a gente começa a achar que o jogador vai cair de produção, porque normalmente é assim, quando chega a 30, vai cair um pouco de produção. Gente, ele cresceu a produção dele. Ah, mas ele tá na Arábia. Beleza,
teve gente que foi para a Arábia e não teve nenhum sucesso. Então, tem que respeitar o Cristiano Ronaldo. E por falar em respeito, o Samuel deu uma entrevista ao Marca da Espanha, Saúl Ñíguez deu uma entrevista ao Marca da Espanha e falou sobre a semelhança do Filipe Luís com o Simeone no estilo ali de trabalho, de liderança. Há muitas semelhanças, embora possamos diferenciar seus estilos de jogo, mas eles são muito semelhantes em sua ambição, desejo, paixão e na maneira como comunicam essa paixão ao grupo. A verdade é que Simeone deixou sua marca em todos os jogadores que passaram pelo Atlético de Madrid. Cada um tem a sua. Inclusive, gente, o Saúl ele pensa em ser treinador também, após se aposentar, obviamente, após pendurar chuteiros. Falta muito ainda, mas ele já falou isso aí algumas vezes, que ele pensa em ser treinador. Cara, vários jogadores que passaram pelas mãos do Simeone pensam em ser treinador. Maneiro demais isso. E por falar em treinador, o Filipe Luís está muito próximo de conseguir algo que um treinador do Flamengo não consegue desde 2011. O último foi Vanderlei Luxemburgo. Sabe o que é? Começar um ano e terminar esse ano como treinador do Flamengo. Há 14 anos um treinador não consegue isso. O trabalho, o Luxemburgo na ocasião chegou em outubro de 2010 e saiu em fevereiro de 2012. 16 meses, né? E é o mais duradouro de um treinador no rubro-negro do século XXI. Segundo o GE, de lá para cá, em que o ano em que o Flamengo mais trocou de treinadores foi 2013, com 4 técnicos comandando o time em uma única temporada: Dorival, Jorginho, Mano e Jaime de Almeida. Tem a lista aqui, 2011, Vanderlei Luxemburgo; 2012, Luxemburgo, Joel Santana e Dorival Júnior; 2013, Dorival, Jorginho, Mano e Jaime; 2014, Jaime, Ney Franco e Vanderlei Luxemburgo; 2015, Vanderlei, Cristóvão Borges e Oswaldo de Oliveira; 2016, Muricy e Zé Ricardo, rapaz, Muricy Ramalho; 2017, Zé Ricardo e Reinaldo Rueda. E aí, engraçado, eu comecei a cobrir o Flamengo lá no Sport Interativo no dia que o Zé Ricardo foi demitido. Eu lembro como se fosse hoje. Cara. Foi no começo de agosto, dia 4 de agosto, talvez, daquele ano de 2017. 2018, Carpegiani, Maurício Barbieri e Dorival Júnior. 2019, Abel Braga e Jorge Jesus. 2020, Jorge Jesus, Domenech e Rogério Ceni. 2021, Rogério Ceni e Renato Gaúcho. 2022, Paulo Souza e Dorival. 2023, Vitor Pereira, Sampaoli e Tite. 2024, Tite e Filipe Luís. E 2025, Filipe Luís. E eu acredito que o Filipe Luís irá sim bater essa meta, digamos assim, de começar um ano e terminar esse mesmo ano. Maneiro demais. O Filipe Luís tem tudo para continuar, inclusive. E eu acho que ele tem potencial para superar a idolatria do Jorge Jesus, porque se ele ganha a Libertadores esse ano, o Brasileiro, e continua no Flamengo ano que vem, nossa senhora, ele tem potencial para superar o Jorge Jesus, na minha concepção. Para finalizar o vídeo, galera, o sócio-torcedor do Flamengo está quase registrando 100 mil membros ativos. Eu fui fazer essa apuração. Fala, nação rubro-negra! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E hoje a gente vai falar sobre 2 novidades importantes que mostram muito bem o momento do Flamengo. O clube acabou de fechar a janela de transferências, trouxe reforços de peso, mas tomou uma decisão estratégica que surpreendeu muita gente. E além disso, Filipe Luís, no comando técnico, alcançou uma marca histórica, superando ninguém menos que Vanderlei Luxemburgo. Então fica comigo até o final, porque você vai entender como essas 2 situações se conectam e mostram o projeto ousado do Mengão para 2025. O Flamengo encerrou a janela de transferências com 4 contratações certeiras. Emerson Royal, lateral que chega para dar segurança no setor direito da defesa; Saúl, meio-campista espanhol experiente, que já atuou em grandes clubes europeus; Carrascal, jogador versátil para o meio e ataque; e Samuel Lino, reforço de velocidade para o ataque. A diretoria optou por não trazer muitos jogadores, mesmo com especulações de novos nomes, porque a ideia era justamente essa: qualidade em vez de quantidade. A meta era fortalecer posições-chave e manter um grupo equilibrado, sem criar excesso de opções que poderiam até atrapalhar o ambiente do elenco. Ou seja, foi uma janela mais estratégica do que bombástica.
O planejamento agora é olhar com calma para a próxima janela, mas já com a confiança de que os 4 nomes apresentados vão dar conta do recado. Enquanto isso, o técnico Filipe Luís segue provando que a diretoria acertou em cheio ao apostar nele. O ex-lateral, ídolo do Flamengo, alcançou recentemente um feito impressionante. O seu aproveitamento já é 12,76% superior ao de Vanderlei Luxemburgo, um dos técnicos mais vitoriosos do futebol brasileiro. Esse dado mostra não apenas competência, mas também consistência. Filipe Luís conseguiu montar um time competitivo, equilibrado e, o mais importante, com a cara do Flamengo. Ele vem apostando em intensidade, organização e confiança no elenco, sem depender apenas das estrelas. A estabilidade no comando técnico, que muitas vezes foi o ponto fraco do clube em anos anteriores, agora se tornou uma das maiores forças. E isso traz segurança para o projeto de longo prazo. E quando a gente junta essas duas informações, o cenário fica ainda mais claro. O Flamengo aposta em reforços pontuais, que chegam para resolver necessidades imediatas, e, ao mesmo tempo, mantém a continuidade no comando técnico, confiando em Filipe Luís para extrair o máximo desse elenco. Essa combinação de elenco qualificado mais treinador em ascensão pode ser justamente o diferencial do Flamengo em 2025. O clube mostra que não precisa de revoluções a cada temporada, mas sim de ajustes pontuais, planejamento e paciência para colher os frutos. E aí, nação, o que vocês acharam dessa estratégia do Flamengo? Gostaram dos reforços escolhidos? Acham que Filipe Luís realmente pode marcar a época como treinador do Mengão? Deixem aqui nos comentários a opinião de vocês, porque eu quero saber a visão da torcida. Se curtiu o vídeo, já deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhuma notícia do Mengão. Valeu demais pela companhia e até o próximo vídeo, porque aqui a gente sempre traz tudo sobre o Flamengo em primeira mão. Tamo junto, nação!